Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos conversar com o ortopedista Rodrigo Cass sobre um exame que descobre como a gente pisa, não é bom? E com isso a gente descobre se pisa errado ou se pisa certo. Sabendo disso, podemos acabar com dores na coluna e nos joelhos. Ou não, né? Podemos continuar com as dores e continuarmos pisando errado. Oh, meu Deus, como é que a gente faz para pisar certo, hein, Rodrigo? Bom, vamos nos queixar um pouco com ele, Dori? Vamos. Já entrei, o Dori já falou comigo, já olhou, os olhos já brilharam. Já brilharam, já reclamou do joelho, alguma coisa? Pode mandar ele para a seleção com esse exame também, para ver se eles não pisam. Nós estamos gastando muita grana, em vez de gastar com saúde, está gastando com futebol. É para pisar certo. É para pisar certo, pelo menos. Exatamente, não pisar na bola. Já que não faz gol, não pisa certo. Vamos, Rodrigo, diga lá, o que a gente faz para descobrir? Isso na realidade a gente tem falado bastante, isso é uma premissa que a gente tem usado já bastante nos últimos, talvez, 10, 15 anos dentro do CREB, que é onde a gente trabalha, e a gente vem trazendo isso de uma forma de avaliar a pessoa como um todo, tá? Então, na realidade, a gente fala de um teste de pisada, a gente não está falando só do pé, tá? O pé é onde a gente tem um contato com o solo, a gente tem uma relação com o mundo utilizando as mãos. Mas o pé é o que dá o nosso contato com o solo, é a nossa base, tá? Então, esse novo exame, chamado baropodometria computadorizada dinâmica. Baropodometria computadorizada dinâmica. Isso, parece Caramba! Parece um palavrão, mas na verdade, esse exame é muito interessante. Ele consiste, basicamente, de uma plataforma com sensores de captação. Ah, tipo assim, uma esteira. Exatamente. E ele tem sensores por baixo dessa esteira que ele consegue captar os pontos de maior pressão embaixo do pé. E aqui seriam, nos vermelhos, seriam os pontos de maior tensão? Exatamente, ilustrados nesses pontos. Tá? E o grande barato desse exame, Leda, é que a gente não consegue fazer esse exame simplesmente com um indivíduo parado. A gente consegue fazer esse exame com o indivíduo andando e eventualmente até correndo. E a gente sabe que o pé ele age de uma forma diferente quando a gente está parado e quando a gente está andando, tá? Tanto que eventualmente a gente pode não ter dor parado e a gente pode ter dor andando, tá? Então isso é muito interessante. E a gente tem que pensar que a dor eventualmente do pé, ela não necessariamente está lá. Ela pode ser proveniente do joelho ou ela só pode ser proveniente de uma má postura, um problema eventualmente na coluna, tá? Então esse exame, de uma forma geral, a gente pode usar desde uma avaliação para o indivíduo fazer atividade física antes, isso quer dizer, uma pré-participação física, uma avaliação preventiva para pessoas não terem dor, ou até um diagnóstico de uma pessoa que já tem um problema e a gente identificar exatamente e saber que tipo de problema é esse. E aí você conclui com esse exame se o pé da pessoa é plano, se é pronado, se a pisada é pronada, supinada, etc. Isso aí tem alguma confusão. Quando a gente chega na loja de tênis, aparece... Meu amigo, tá? Hein? Vou puxar o meu amigo pé. Ah, ótimo. A gente ilustrar Adoro um pouquinho quando melhor. Trazem assim a ilustração, né? A gente entende tão melhor. Na verdade, quando a gente chega na loja de tênis, o vendedor, ele é treinado rapidamente, né? Porque ele é só um comerciário, né? Ele não é um ortopedista. Uhum. Então ele não tem mesmo uma formação que possa avançar muito. Mas ele pergunta, sua pisada é supinada ou pronada? E a gente fica assim meio na verdade, patético. Eu acho que vale a pena a gente entender os tipos de pé, que eu acho que dessa forma a gente vai conseguir até, independente dessa parte mercantilista que existe, a gente consegue determinar o melhor tênis para a gente não se machucar e fazer uma atividade física saudável. Então, basicamente, tem 3 tipos de pé, tá? O pé neutro, que é da maioria, que na verdade, quando a gente olha o pé, se a gente tentar colocar o dedo por baixo da sola do pé, na parte interna, o certo é que tente passar, que a gente consiga passar. Não sei se estão conseguindo mostrar. Não, eles não estão conseguindo mostrar, mas vamos tentar agora. Acho que agora vai. Isso. Aqui, ó. Isso aí. Né? A gente consegue... Olha lá, se passar o dedo aqui, aí passa o seu. Se a gente passar o dedo, na verdade, aqui por baixo, que a gente passa com dificuldade. E essa curvatura é uma curvatura natural do pé. As pessoas devem ter o que a gente chama de pé neutro. Já aquelas pessoas que têm um pé muito chato, que é o famoso pé plano ou pé chato, que cortava, você não, você não pode ir para o exército porque você tem o pé chato, é aquela pessoa que não tem a curvatura do pé, tá? E a pessoa que tem uma curvatura muito aumentada, que você entra com o dedo muito fácil, que ele faz o apoio na parte externa do pé, que a gente chama de pé cavo. Meus pacientes me perguntam, Rodrigo, meu pé cavo, meu pé plano, quer dizer que eu nunca mais posso fazer nenhuma atividade física? Não, isso não tem absolutamente nada a ver.
tá? Tem uma pesquisa até da Unifesp, do Dr. Alosa, que ele acompanhou os corredores e viu que 77% dos corredores têm pé neutro, 13% têm pé planos e 10% são pés cavos. Mas todas essas pessoas podem fazer atividade física. Tá? E quem pode fazer atividade física sem dor? Quem tem o pé como? Então, aí é que a gente está. Quando a gente pisa, aí é o que é o grande problema. Quando a gente pisa, o pé ele pode cair muito para dentro, que é o pé pronado, ou ir muito para fora, que é o supinado. As pessoas hiperpronadoras e hipersupinadoras, elas realmente têm uma tendência e uma chance maior de fazer lesões. E são essas pessoas que a gente quer pegar nos exames. Tá? Então o pé plano é o que dói mais? Em geral, o pé plano pode incomodar. Eu acho que os pés, eles são os reflexos do membro inferior todo, eventualmente da nossa marcha. Então, o pé plano, por exemplo, o pé cavo, tá? Que é o pé para fora, ele pode ser um reflexo de um joelho arqueado, por exemplo. O joelho pode estar para fora. Momento Romário. Mais ou menos isso. Romário já resolveu o problema dele. Não, sim, mas estou falando para todo mundo entender a perna do Romário. Exatamente. A perna do Garrincha, talvez. O Garrincha tinha uma perna que a gente chamava de joelho em ventania, que ele tinha um joelho para dentro. Nossa, até isso era especial no Garrincha. E o outro joelho para fora. Bom, então vamos ficar no Romário, que é a perna arqueada. A perna arqueada. Tá, a perna arqueada é cavo. É um joelho varo. O joelho varo. Para fora, que tem uma tendência a pisar para fora também. Tá? E o genovalgo? O genovalgo é o joelho para dentro. Tá? Que normalmente o pé acompanha também, que vai fazendo uma pronação do pé. E aí usa palmilha? Então, as palmilhas podem ser usadas, tá? E podem ser feitas. Aqui 2 exemplos de pé, não sei se a gente consegue mostrar. Esse aí tá bom de mostrar. Tá bonito, esse né? Tá na sua mão, esse é um pé cavo, que tem uma curvatura... Mostrar. Que aí você vai falando, eu vou mostrar. Então, ele tem uma curvatura super aumentada, tá? Esse é um paciente que ele tinha dores, ele tinha pontos de hiperpressão na parte da frente e na parte de trás. E com o exame a gente consegue determinar isso. Então, algumas vezes vale a pena a gente lançar a mão, por exemplo, de uma palmilha, tá? Mas essa é reta, né? Essa é reta, essa tá sem... Essa é pra quem? Essa é pra mim. Essa é pra mim, que meu pé é bonito. Não, seu pé é perfeito, é Não, muito pelo contrário. Eu tinha uma foto aqui do meu pé, só que vai sair em rede nacional, eu preferi não mostrar. Você ficou com vergonha, O meu pé é né? muito chato, muito pelo contrário. Não, mas essas palmilhas, na verdade, elas são confeccionadas de acordo com, por exemplo, você pode fazer utilizando um exame desse. Então, por exemplo, você tem um exame de pressão, um ponto de pressão mais no calcanhar, tá? Por exemplo, muito comum esporão de calcânio, que eles chamam de fascite plantar, que é aquela dor, aquela queimação bem no calcanhar, embaixo do calcanhar. Você pode confeccionar uma palmilha, elas são termomoldáveis, e ela vai fazer um apoio e tirar a sobrecarga exatamente dessa região, para que você tenha mais conforto no pé. Exatamente. Tem um ponto muito interessante, por exemplo, que a gente pode fazer uma analogia. Pé? Só tem esse pé? Não tem mais pé, não? Tem um pé também. Tem outro pé aqui caído. Isso é uma coisa interessante. O pé caído, pronto. Esse é um pé caído. Pronado. Pronado, exatamente. Esse aqui, né? A gente vê por trás, Leda, que é impossível colocar o dedo por baixo. O pé está totalmente deitado, tá? E o da direita, você vê que é uma coisa tênue, ele já levantou um pouquinho que ele está com uma palmilha. Tá? Obviamente a gente não pode tentar corrigir tudo de uma vez só. Senão a pessoa morre de dor. Exatamente. Tá? A gente não pode mudar, eventualmente, por exemplo, uma biomecânica que existe há 30, 40 anos de uma hora para outra. Essas coisas, bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então a gente tem que ir devagar. Mas é possível? É possível, é possível. Tá? Um outro ponto bem bacana. Mesmo que a pessoa tenha o joelho genovalgo ou vago. Genovalgo, vago, tudo. Sim, é possível, mas... Genovalgo é meio tesoura. O valgo é exatamente, é o joelho em tesoura, e o genovaro é aquele arqueamento que você tem impressão, exatamente, você consegue ver o outro lado. Joelho de conversa. Joelho de conversa. Eles namoram. Assim a gente era na Bahia. Joelho de conversa, papai falava, joelho de conversa. Joelho de conversa, que maravilha. Mas os baianos têm uma língua. Mas eu sou carioca, não o baiano é ele. Você tá vendo como você sabe? Mas tá sabendo mais do que eu. Eu sei, mas eu sou bem mais velho que você. É que hoje em dia não se fala mais tanto essas coisas. Não. E qual que é a saída? A saída é usar a palmilha todo o tempo? Não necessariamente. Algumas vezes, Leda, o problema, como a gente tinha falado, às vezes o paciente tem aquela coluna em S, que é a famosa escoliose, tá? Então, quando a gente olha para o pé, eventualmente pode ter um problema no pé e a gente achar que essa pessoa tem que usar palmilha. Mas, na realidade, o problema não é lá, o problema é nas costas,
tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, que a gente faz no nosso consultório, a gente olhar o paciente como um todo, tá? O paciente tem que ser visto como um todo. Mas o ortopedista, hoje em dia, quer fazer tudo, né, por pedaços. A gente tem uma... especialista em ombro, especialista em tornozelo, Pé direito, pé esquerdo. pé, o outro especialista em joelho. Né? A gente tem que ir a vários para chegar a uma conclusão. Então tem um jeito de analisar uma boa e velha radiografia? Tem, uma boa e velha radiografia. É mesmo? E... Achei que tinha caído de moda total. E, na verdade, eu acho que o exame clínico, ele é soberano, Leda. Eu acho que a atuação do médico com o paciente, de olhar para o paciente como um indivíduo e olhá-lo como um todo, isso não pode acabar nunca. Tá? Isso a gente tem que voltar sempre, seja ortopedista, clínico geral, cardiologista. Aí, na verdade, você é médico, você é ortopedista, mas é especialista em medicina do exercício, é isso? Isso, e do esporte. Do esporte. Então, você está pensando nessa palmilha, nessa recuperação do pé, Perfeito. Com o olho lá no exercício físico. Exatamente. Mas esse olhar também pode ser para a vida diária? Com certeza. Tá? Eu acho que vale a pena. Melhora a vida diária também. Melhora. A gente vê essa palmilha é aquelas palmilhas francesas, caríssimas? Não, na verdade não. Isso é uma palmilha de fácil acesso. Existem alguns profissionais que podem fazer essa palmilha, eles vão ler, fazer uma leitura do exame. Terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, ortoprotesistas. Eu acho que tem pessoas que são extremamente capacitadas para fazerem. O importante é ter uma boa avaliação médica previamente. E essa máquina pode ajudar Ajuda bastante. Tem um ponto bem interessante que são nos diabéticos, por exemplo. O diabético eventualmente pode ter uma hipossensibilidade, quer dizer, uma falta de sensibilidade embaixo do pé. E às vezes essas pessoas são mais difíceis da gente diagnosticar, tá? E eles têm um problema vascular, quer dizer, chega menos sangue eventualmente no local e eles podem fazer calosidades, machucados. Então essas palmilhas realmente protegem, se torna uma grande ferramenta para que as pessoas não se machuquem. Isso é importante, porque o pé do diabético é complicado. É bastante complicado, é um capítulo à parte. É, diferente do... Você pode ter um pé pronado complicadíssimo e não ser diabético. Exatamente. Então vai ser menos complicado. Uhum. Perfeito. Alguma queixa, doutor Dorinha? Todo dia. Todo eu dia. acordo, dói daqui, dói dali. Na idade pode melhorar também, não? Melhora, com certeza. Mesmo assim, o senhor Dori Caymmi? Assim, 68, bico largo, né? Você tá brincando? Brincadeira. Não é um qualquer, é um Caymmi, não é qualquer coisa, tá certo. Tá certo. Mas dói tudo. Agora eu perdi o tendão, isso é outra história. Depois eu te conto aí. Eu vou lá no seu consultório. Depois você vai contar tudo. Vou contar toda a história. Mas não no seu programa, porque aí vai demorar muito para espinafrar. Mas está muito bem. Já olhei os tênis estão corretos, do Dorê, estão perfeitos. Você tem isso? Você chega no lugar, você fica logo olhando o pé dos outros? Tenho. O que eu falei? Eu olho muito pro joelho das pessoas, é um problema. Mas minha mulher tem um joelho lindo, então, graças a Deus. Nem todas. Que tem o geno valgo, geno não sei o quê. Né? Bonito era o joelho de Nara Leal, né? É o que dizem, né? Eu trabalhei com ela, mas não olhava muito pro joelho. Não olhava muito pro joelho. Mas dizem isso, né, a moça do joelho. Esse negócio de geno, eu conheço o Genival Lacerda, acho que é o único geno que eu conheço. Esse é o nosso daí. Não aguento. Mas eu volto aí já, tá, doutor? Tá ótimo. Rodrigo, eu vou te passar aqui várias questões, assim. Tem muita gente que usou genovalgo, usou botinha, palmilha, conhece essa história como a palma da minha mão. Essa história de palmilha, de não sei o que, é uma encrenca. Agora, tem uma pessoa que eu não posso deixar de ler, que é a Conceição Lofiego, que foi professora sua no Colégio Anísio Teixeira. Tu estudou Anísio Teixeira? Sim, estudei. Pois ela foi sua professora. Eu vou passar as queixas médicas para o doutor Rodrigo responder, tá, doutor Rodrigo? Tá ótimo. Porque não adianta, a gente não vai poder mesmo ficar explicando aqui o negócio do aparelho, onde é que é, quanto tá custa. Ótimo. Só lembrar, Leda, que para as pessoas realmente que... Lembrar que procure seu médico, avalie, faça uma avaliação correta e você pode viver sem dor, isso é importante, tá?